mais oportunidades, mais chances de gol do que o primeiro tempo, aliás, do que o segundo tempo. O que é que você atribui a isso? A expulsão, ficar com um homem a menos e no cômputo geral, a situação do gramado atrapalhou o desempenho do teu time, que até estava mostrando uma força muito grande, uma garra muito grande dentro de campo, diante de tanta dessa situação de vários jogadores ausentes para a partida de hoje. Queria que você falasse sobre esses aspectos. Boa noite a todos. A posse de bola, né, maior do Criciúma do que do Náutico, para mim ela é muito clara e tem total ligação de, pela segunda vez consecutiva, a gente ter que praticamente fazer o segundo tempo com a menos. Isso é uma diferença tremenda, né? Isso é uma diferença tremenda. E claro que pela característica dos jogadores, né, até pela própria geografia aonde as duas equipes se localizam, o Criciúma se adaptou ao jogo primeiro do que o Náutico e ao longo da partida. Você vê que eles buscaram um jogo de ligação mais direta, buscaram um jogo de passe de mais profundidade, ao passo que a gente perdeu diversas bolas tentando fazer jogo apoiado, tentando fazer jogo curto e uma hora a bola travava no gramado, numa poça d'água, enfim. Então isso aí para mim está bem claro, né? O segundo, como você mesmo já fez a relação, né, que no primeiro tempo o Náutico teve os números melhores e tinha tudo, né, para a gente sair daqui com um resultado positivo, com a vitória, né? Tivemos uma grande oportunidade no último lance do primeiro tempo, né? Se você volta com 2-1, o segundo tempo era uma outra história, até mesmo a própria expulsão do João Paulo talvez ela tivesse sido desnecessária porque o time não ia estar, né, em busca desesperada do gol em casa pela a sequência que a gente tem aí em casa sem vencer, né? Professor, boa noite. Você falou na coletiva pré-jogo que existem coisas que você pode controlar e que você não pode controlar, principalmente em relação aos desfalques. O quanto que esses desfalques atrapalharam, querendo ou não, o plano de jogo do Náutico, eu sei que é algo que você não pode controlar, mas também situações que acontecem no jogo também, que parece que estão se repetindo no Náutico nessa Série B, né? Você tem a expulsão do João Paulo, a terceira expulsão em 2 jogos, o pênalti perdido do Pedro Vitor também. O quanto que essas situações que você não pode controlar, que você, o Náutico, parecem estar se repetindo nesse momento na Série B, professor? Como você bem disse, tem coisas que você pode aprimorar, mas conforme for a característica, você não vai chegar na excelência, né? Então hoje, por exemplo, a coisa que se repetiu, né, e que nos deixa, né, muito angustiado é a mesma história no primeiro tempo do último jogo que nós fizemos em casa, né? O Náutico estava bem no jogo, controlando o jogo, falta lateral, gol, né? E na medida do possível está sendo trabalhado isso, né? Agora é preciso algo mais, né, para que a gente mude isso, porque todo mundo analisa todo mundo, né? E hoje o adversário vem para cá e diz: vamos cavar falta lateral, que pode ser um caminho, e nós precisamos dar um freio nisso aí, né? Conseguimos, pela luta dos atletas, né, o gol de empate, poderíamos ter virado o jogo, né? Isso não ocorre. E aí, no segundo tempo, ocorre a expulsão do João. Aí, meu querido, nós precisamos pesar um monte de coisa, sabe? Pesar um monte de coisa que só quem é treinador sabe. A gente jogou há menos de 3 dias, numa viagem, na viagem mais desgastante, né, dessa Série B. Ninguém sabe que o Náutico chegou aqui às 3 horas da manhã, que a gente começou a viajar depois da partida diante da Tombense, 3h30 da tarde, né? O jogo foi às 11, né? Quando fechou o almoço e a gente começou a viagem de regresso, né, para Recife, foram 5 horas de ônibus, mais 2 horas de espera de avião no aeroporto e mais 3 horas de voo de volta para Recife. Chegamos aqui 3h30, e aí você tem uma expulsão no segundo tempo. Então era muito nítido que o nosso time sentiu o desgaste, né? Eu estava ali na minha angústia de querer fazer uma substituição um pouco mais ofensiva,
Mas eu estava vendo como é que se comportava o Franco, como se comportava o Ralf, como se comportava o próprio Bispo, né? Não foi à toa que, por exemplo, né, vamos ver a avaliação, mas no primeiro jogo, no primeiro lance praticamente que o Wellington precisou, né, de imprimir força, teve um problema de lesão sozinho, né? Então, quer dizer, não é fácil. A gente tentou, dentro da medida do possível, manter a equipe com um a menos, com a vitória, né, tentar buscar a vitória, mas chega um momento que você tem que raciocinar. E esse um ponto, né, ele nos deixa momentaneamente fora da zona de rebaixamento, né? Então, se você não consegue os 3, que venha um, né? E aí foi o que pesou para a última substituição, né, onde a gente fechou ali o segundo tempo do jogo. Professor Alberto, cada jogo tem sido um desafio. A gente falou dos problemas, mas, em compensação, quando o senhor chegou aqui, o senhor falou: time que quer alguma coisa na Série B tem que ter espírito de Série B. E parece que o time está provando que adquiriu esse espírito. E se o senhor me permite, dia 18 de julho abre a janela. Qual o critério que vocês estão usando para contratações? Porque é necessário reforçar. Olha, eu acho que essa Série B está muito clara, né? Muito clara. É uma competição extremamente equilibrada, né? Nós vamos ter aí 4, 5, 6 equipes que estão num estágio na nossa frente, seja de montagem do elenco, mas a montagem que eu falo de um elenco maturado já, né? Um elenco que já está jogando pelo menos desde o início da competição, coisa que a gente não está, né? Hoje a equipe que iniciou a partida, veja quantos jogos, né? A gente inicia o jogo e eu não estou aqui criticando nenhum atleta, pelo contrário, até porque você exaltou, mas, por exemplo, essa formação não é a primeira vez que jogou junto. Aí, bicho, pesa entrosamento, pesa maturação da própria equipe, né? A gente vê ainda alguns erros, por exemplo, de passe, aonde está claro, né, de que é uma equipe pouco maturada. Por quê? O jogador faz uma movimentação, por exemplo, de profundidade e o passe vem de apoio. Ou às vezes o cara faz a movimentação para receber no pé e o passe sai na frente. Isso é muito claro da gente observar, né? E aí é o que eu digo, mais uma mudança, né? E o que é que pôde se treinar da Tombense para cá? Zero, né? Por isso que eu tenho falado muito em processo, porque talvez o Náutico seja, neste momento da competição, a equipe que mais vem encontrando, né, dificuldades por circunstâncias que nem sempre está do nosso alcance, né? Nem sempre está do nosso alcance, mas estamos trabalhando, o grupo está lutando, entendeu o espírito da competição, né? E uma hora o detalhe tem que funcionar para o nosso lado, né? Uma hora o detalhe ele tem que virar para o nosso lado, não é possível. Hoje o jogo tinha um script, né? Da gente sair, estar aqui agora, né? Todos nós, torcedor, atletas, comissão técnica, dirigente, unidos comemorando a vitória, né? E você vai criticar o Pedro bateu o pênalti de final do campeonato, o Pedro bateu o pênalti que deu vitória contra a CRB. Então, quando a fase é complicada, meu amigo, não adianta estar apontando o dedo, adianta trabalhar e entender o processo para que você saia dele o mais rápido possível. Os critérios de contratações. Tem que ser no perfil da competição. Isso eu tenho deixado muito claro, entendeu? Tem que ser no perfil da competição. Você basta tirar aí como exemplo, né, as equipes que hoje estão na parte de cima da tabela, né? Você vê o perfil dos atletas e você vê que é uma competição muito de força, de intensidade, de combatividade. Pode ser um craque, entendeu? Mas se não tiver com isso nessa competição, vai ser bem marcado e não vai fazer diferença. Ô Roberto, nessas últimas palavras está a impressão meio que de frustração, né? Com os resultados. Frustração não, tristeza, né? Porque hoje o script do jogo era espetacular, como foi do jogo passado, né? Tem coisas que você realmente não tem o controle, né? O Náutico fez um jogo, né, contra
Tombense, e a gente analisa, né, isso é função mesmo de cada um, né? Analisa o time, por exemplo, Pernambuco analisa no jogo de hoje o Náutico, mas quem é treinador, comissão técnica, você tem que analisar a competição. A Tombense seguinte 5 jogos sem derrota, e os jogos dela em casa, toda ele sai na frente. O Cruzeiro, que foi buscar o resultado contra a Tombense, Vasco é que foi buscar o resultado contra a Tombense. Não, o Náutico sai na frente, controla o jogo, e no final do jogo, no último lance do jogo, uma marcação de pênalti daquela que se não frustrar, o cara tem sangue de barata. Aí hoje, idem, né? O time sai atrás do placar, né? Empata o jogo, e no último lance do primeiro tempo tem a chance de voltar para o segundo tempo com a vitória na mão. Você desperdiça. É óbvio que bate uma tristeza, né? Mas a gente não tem tempo para isso não, porque sábado tem jogo. Então tem que levantar a cabeça, né? E ver o que é que dá para ser feito num único diazinho que a gente vai poder mexer ali, que vai ser na sexta, porque amanhã é recuperação, para no sábado, né, a gente quebrar esse jejum aí, que pelo amor de Deus é muito sofrimento, né? E não está sendo por falta de luta nem por falta de trabalho não. É justamente nesse ponto que eu queria falar contigo, sobre a autoconfiança, como fazer para que todo o grupo tenha. Você citou a questão do pênalti no final do jogo contra a Tombense e teve esse lance do pênalti no jogo de hoje. Como trazer de volta essa autoconfiança? Porque parece que justamente isso que está faltando na equipe. A gente tem alguns atletas experientes, né? Com bastante maturidade e com bastante experiência dentro do futebol, que consegue puxar o grupo, né, para não deixar se abater. O Vitor é um desses, né? O Vitor estava fora do jogo hoje, mas estava aqui no vestiário, né? Parecia um integrante, né, da comissão técnica, e após o jogo, com muita serenidade, já puxando o grupo, né? Então, quem trabalha com futebol e está numa sequência, por exemplo, como a dessa semana, né? Jogar domingo, quarta e sábado, quer dizer, 2 dias de intervalo de um jogo para outro, vindo de 2 jogos com um segundo tempo com um a menos, tem tempo muito para lamentar não, é recuperar mesmo, descansar, né? Fazer o mínimo de trabalho que se consiga fazer e ir com tudo para cima do Novo Horizontino, respeitando, mas revertendo. Nós temos, o Náutico tem o 6º melhor desempenho como visitante, né? E temos um dos piores como mandante. Caramba, se a gente fizer o dever de casa, a gente pode brigar uma coisa melhor, mas tem que entender que os jogos fora de casa, a maioria dos adversários vem jogar no nosso erro, a gente não pode dar esse erro a eles. Professor, boa noite. Queria que o senhor comentasse a partida do Renan. Eu acho que ontem, até na coletiva que você bem lembra, o senhor citou, né, que ele entrou lá no jogo contra a Tombense, entre aspas, na fogueira. Hoje teve mais um teste de fogo. Queria que o senhor comentasse como é que ele se segue. O Renan foi abraçado por todos, né? Sabia da responsabilidade, é um garoto, vai cometer erros, os goleiros experientes cometem, mas entrou para fazer o seu melhor, né? Deu o seu máximo em relação ao seu trabalho em prol do Náutico, e eu acredito que ele passou aí no crivo, não teve nenhum lance que você possa refutar ele, uma coisa que causasse desequilíbrio. Fez aquilo que ele podia fazer, o gol eu acho que ele não teve culpa, né, porque foi uma bola muito rápida. Então eu acho que passou, né, não vou dizer teste, mas passou nessa prova de fogo aí. Obrigado. De segunda a sexta, a partir das 13 horas, você curte o programa para todos os torcedores e amantes do glorioso Timbu. Programa Náutico de Coração, com a apresentação da bancada mais alvirrubra da Rosa e Silva. Programa Náutico de Coração. Oferecimento Ferreira Pinto é a loja de materiais de construção de todas as torcidas. Estamos juntos com a Time Mania, marcando o Náutico de Coração. Diógenes Brasileiro, consultoria empresarial, advogados e associados. Que caldo, mais sabor e saúde para você e sua família. Profetizar é bom, fazer um saque via Pix é bom demais.
Então segue a visão do profeta, que a cotação da Bet Nacional é sem igual. Profetizou, ganhou, sacou, então deu jogo na Bet Nacional.